Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias. Primeiramente, nós vamos em Jeremias 31. Jeremias 33. Jeremias 31, 33. O tema da mensagem de hoje é Cartas Vivas. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinarás cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ali no verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ali no verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como que se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nesta noite eu convido você a fazer uma viagem dentro de si, dentro de você mesmo. Olhar para a tua história e em um breve momento recordar a forma, a maneira que você veio a Cristo. Como que foi essa experiência? Como que isso aconteceu? Se é que você se lembra deste dia tão glorioso, tão maravilhoso. Todos nós somos produtos de uma mensagem que um dia foi ministrada por alguém. E esta mensagem, que dia foi ministrada por alguém, rompeu todas as barreiras que existiam em nós, e então passou a fazer sentido tudo o que vinha da parte de Deus. É a partir dessa mensagem que impactou as nossas vidas que nós, eu e você, começamos a experimentar novas coisas. Nós nos tornamos mais sensíveis e coisas que para nós não geravam, por exemplo, nenhuma emoção. Agora, ou a partir daquele momento, passou a nos emocionar, passou a ter um sentido diferente.
Passamos a ter misericórdia, passamos a nos colocar no lugar das outras pessoas e a injustiça deixou de ser aplaudida por nós. Coisas que nós fazíamos agora por conhecer a presença onisciente de Deus, como disse aqui o nosso evangelista Adalberto, esse Deus que sabe todas as coisas. É esta onisciência dele que nos constrange. E nós já não ficamos tão à vontade mais assim, diante de coisas erradas e diante de coisas que principalmente o céu não aprova. Tudo isso é efeito do nosso encontro real e verdadeiro com Cristo. Alguns casais e também alguns pais, agora na modernidade, têm o costume de comemorar o tal mêsversário. Vocês sabem o que é esse trem? Vocês já ouviram falar desse negócio? Mêsversário. Tem casais que fazem isso e tem agora na vida dos bebês, né? Cada mês agora faz um bolinho, faz uma comemoração e etc. Agora isso faz parte da modernidade. Eu tomo isso de paralelo e faço uma provocação. Que bom seria se existisse em nós esta prática, essa disposição de lembrarmos, de reforçarmos, de celebrarmos o dia que Cristo ganhou o nosso coração. O dia da nossa experiência. O dia que nós nascemos de novo. Essa semana eu ouvi um trecho de uma pregação do pastor Douglas Gonçalves, homem de Deus, e ele estava bastante emocionado, ele também me levou às lágrimas. E ele falava sobre o fato de Cristo nos ter chamado para sermos as suas testemunhas. E ele muito mexido, emocionado ministerialmente, porque ele disse que ele tem ali já quase 20 anos de ministério. E ele sentiu que Deus não chamou ele para ser professor de escola dominical. Ele sentiu que Deus não chamou ele para ser um escritor de livros. Ele sentiu que Deus não chamou ele para ser um ministro de louvor. Ele sentiu que Deus chamou ele para ser tão somente um pregador da palavra. E ele então, fazendo uma revisão da vida dele, ele viu que ele gastou muito tempo fazendo outras coisas. Deus não chamou. Não levantou ele para fazer. Então, em meio às lágrimas, ele começou a perguntar para quem o ouvia. E foi muito emocionante, muito marcante. E ele disse, o que Daniel viu, que fez com que ele caísse no chão como morto. O que Ezequiel viu, que deu tanto desespero em Ezequiel, ao ponto dele registrar para nós que o poder que ele estava vendo, que estava diante dele, era tão grande que deu vontade dele rasgar as entranhas dele. O que essas pessoas viram? O que impactou a vida de João, a ponto dele dizer que não tinha mais medo absolutamente da morte, e que ele era indigno de morrer como Jesus morreu. O que impactou a vida dessas pessoas? O que realmente Paulo viu na estrada de Damasco, que tem força e que tem poder para mudar a vida, o destino e a postura de um homem? O que de fato ele viu? Tão forte na vida de Paulo, que nas suas cartas ele escreve dizendo assim, que tudo mais que ele tinha na vida, ele considerava como esterco. Que nada mais era importante para ele do que esse Deus que o visitou. O que Paulo viu, que fez com que ele, mesmo sendo açoitado, mesmo estando preso, ele conseguia sorrir e dizer,
estou muito feliz, porque vocês estão acelerando o meu encontro com Ele, e logo eu estarei com Ele. Amados irmãos, o que faz uma mulher juntar mais de um ano de salário, comprar um vaso com perfume dos mais caros, e deitar, e jogar, e derramar aos pés de um galileu? O texto diz que o aroma, que o perfume que ela derramou aos pés dele, era tão forte, era tão de primeira, que toda a casa se encheu de perfume. E as pessoas ficaram impactadas com aquele gesto. O que aquela mulher percebeu, que nós não percebemos? Onde foi parar esse impacto de Deus nas nossas vidas? Por que nós, eu e você, não estamos glorificando mais e reclamando menos? Por que nós não percebemos a excelência do chamado dele para nós? Por que não estamos como os anjos e como os anciãos o tempo todo, diuturnamente, dizendo: Santo, 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 Hosana, Hosana, Hosana? Por que isso não sai de nós? Por que Cristo ficou tão natural na nossa vida? Do que nós transformamos a nossa experiência? Wesley conta em seu diário que certa feita ele estava em uma viagem com os morávios, e então veio uma tempestade que fazia com que o navio que ele estivesse quase que partisse. Wesley foi tomado por uma sensação de medo, mas um pouco mais adiante ele olha quase que na proa do navio e ele vê os morávios louvando, orando a Deus com alegria e clamando e dando glórias, cheios de fé e de segurança. Nesse ponto, o ministério de Wesley, que já era conhecidíssimo, sofre um duro golpe. Porque Wesley, ele fica abatido, ele fica abalado, e ele diz: eu sou um homem que não tem fé. E nisso ele já tinha ganho meia Inglaterra. Ele diz: eu não tenho fé, eu não sou digno de ter sido chamado pelo Senhor. E ele então chega na Inglaterra, e ele vai procurar o seu melhor amigo, ele vai procurar Peter Boiler, que era o seu conselheiro. Ele diz: Peter, eu preciso abrir meu coração. E Peter diz: o que você quer? Você quer falar da viagem? Você quer falar da sua experiência missionária? Ele diz: não, eu quero entregar minhas credenciais. Eu não posso mais pregar, eu não posso mais ocupar púlpito nenhum, porque eu não tenho fé. Eu vou abandonar a carreira, eu não sirvo para nada. Eu tive medo, Peter, de uma tempestade. Que tipo de cristão sou eu que uma tempestade faz ele chorar? E aqueles morávios que eu julgava que não tinha fé, que eram escória do mundo, eles sim adoram o Deus verdadeiro. E Peter, na sua sensibilidade, chamou Wesley e disse: você não vai desistir. Se você quer encontrar a fé, você vai pregar a fé até ela encontrar você. E Wesley continua o seu ministério titubeante e inseguro, até que no dia 24 de maio de 1738 ele vai num grupo pequeno sem vontade. Ele não queria ir, e lá ele tem um encontro com o Espírito Santo. E lá Deus visita o coração desse homem. O relato de Wesley é que ele não queria ir a este grupo pequeno.
Mas o relato do diário dele é: eu senti que Deus me amava, senti que Ele havia perdoado todos os meus pecados. Sim, Ele me ama. E essa é a parte do relato que eu e você conhecemos. Mas uma carta ali acabara, naquele momento, de ser selada pelo poder do Espírito Santo. Porque aquela mensagem de fogo iria se alastrar por toda a Inglaterra, a ponto de o rei e a rainha da Inglaterra dizer: não criem confusão com esse tal de Wesley, porque quando ele ora, Deus ouve. Não criem confusão com ele. O coração dele estava embraseado pelo poder do Espírito Santo. E ele agora era uma carta viva e aberta nas mãos de Deus, e a vida de milhares de pessoas seriam impactadas pelo poder de Deus na vida dele. E quando ele vai falar com seu irmão Carlos a respeito da sua experiência, está escrito: Carlos, hoje eu descobri que Deus me ama. E o meu coração está estranhamente aquecido. Tem uma chama aqui dentro, e o mundo precisa ouvir que Deus restaura, que Deus cura, e eu estou me apresentando para ser um ministro desta palavra. E onde eu estiver, como eu estiver, como eu puder, com os recursos que eu tiver, eu gastarei a minha vida para ser uma carta aberta. E quem quiser conhecer desse Deus, basta olhar para mim. Ele se posicionou, um homem simples. Quem sabe da biografia de Wesley sabe. Ele era um estudioso apenas, rígido, exigente. Não ficava perto de Wesley ninguém que era preguiçoso, ninguém que acordava tarde, ninguém que faltava do culto, quem não abrisse a Bíblia. Wesley era cercado de gente igual a ele, destemido, corajoso, com fome de almas para Deus. Nós somos frutos desse ardor. Nós somos frutos dessa carta que foi aberta lá atrás. Amados irmãos e irmãs, Wesley, ele foi essa carta poderosa. A sua vida, o seu testemunho, a sua ânsia de transformar vidas eram sobrenaturais. A história de Wesley conta que quando os mineiros que trabalhavam nas minas de carvão estavam sendo escravizados e forçados a trabalharem demais, Wesley foi impedido de pregar para eles. Wesley então marcou um culto na saída das minas. E a história diz que ele começou a pregar na saída das fábricas. E a história da Inglaterra mudou. Porque a dignidade foi colocada no coração das pessoas. O respeito foi colocado no coração das pessoas. O ápice desse momento de Wesley nas minas, ele conta no seu diário que um dia ele foi pregar em uma mina a qual ele tinha sido mandado embora. E ele estava lá na frente da fábrica pregando a palavra. E para sua surpresa, o dono da fábrica foi o primeiro a aceitar Jesus. Um homem incansável na pregação da palavra. Wesley fez a diferença no seu tempo. Daniel, um jovem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, fez com que a Babilônia lesse a mensagem escrita pelo Espírito Santo em seu coração. O resultado é que um jovem, fez com que um reino inteiro se rendesse ao poder de Deus. Quando Wesley sai da cova que tinha leões,
O rei Dario ficou sem dormir a noite toda, porque o Espírito Santo foi visitar o rei e ele perdeu o sono. No outro dia de manhã, eu estou em Daniel capítulo 6, no outro dia de manhã, o rei Dario vai lá perto da cova e diz: Daniel, você está vivo? Ele diz: eu estou vivo, porque o Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões. E o texto de Daniel, capítulo 6, a partir do verso 25, é um momento em Deus se levantando, dizendo: eu vou honrar quem paga o preço por mim. Eu vou honrar quem entra na cova com leões por mim. Porque em Daniel 6, a partir do verso 25, o rei Dario, ele diz: traga-me uma pena e um pergaminho, porque eu vou escrever um decreto. E o decreto que ele escreve é: saibam todos, em todo esse reino, que a partir de hoje, todos, nesses limites, devem adorar o Deus de Daniel. Ele é o Deus verdadeiro, que cura, que salva e que restaura. Um homem. Uma carta aberta no meio da Babilônia. Daniel não testemunhou dentro da igreja. Daniel não testemunhou num dos melhores cultos da sua vida. Daniel não estava testemunhando no meio de um aviva morragudo. Daniel não estava testemunhando no meio de um retiro. Daniel não estava testemunhando numa reunião de oração com meia dúzia de crente. Ele estava na Babilônia. Estava na Babilônia. Ele entendeu que Deus havia levado ele para lá. No dia que provocaram Daniel dizendo: ou você ora, ou você para de orar, ou você morre. Sabe o que Daniel fez? Vocês já acabaram de falar o que vocês tinham que falar para mim? Daniel, nós estamos conversando coisa séria com você. Sabe o que é? É que deu a hora de eu orar. Vocês estão atrapalhando o meu momento de oração. Mas, ô Daniel, se você for orar, vão te matar. Eu preciso orar, vocês estão me atrapalhando. Aquela carta aberta fez a diferença na Babilônia. E Deus está falando comigo, está falando com você nessa noite. Que tipo de evangelho as pessoas têm recebido através da nossa vida? Que tipo de testemunho as pessoas têm recebido através da nossa vida? Por que as pessoas no lugar onde nós trabalhamos não estão aceitando Jesus? Por que as pessoas onde nós estudamos não estão aceitando Jesus? Por que as pessoas da nossa rua não estão aceitando Jesus? Por que a pessoa que faz a limpeza da minha casa ainda não aceitou Jesus? Porque lá no passado uma menina escrava fez Naamã conhecer o Deus verdadeiro. Por que isso não está acontecendo? Por que os bancos estão vazios? Por que nós não estamos aumentando essa estrutura? Amados irmãos, em 8 de julho de 1741, nos Estados Unidos, um homem franzino, mancava, calvo, não sabia falar direito. Ele foi pregar a palavra. Seu nome? Jonathan Edwards. Simplesmente autor do maior sermão já pregado na história. Quando ele toma a palavra, ele abre a Bíblia dele em Deuteronômio 32, 35. Título do sermão: Pecadores nas mãos de um Deus irado. O sermão durou 47 minutos. O relato deste dia diz que Jonathan teve que parar a mensagem no meio. Porque quando chegou no meio da mensagem,
as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus e começaram a atirar seus corpos na parede e nas colunas que tinham naquele dia no templo, de desespero, porque entenderam sobre a ira de Deus. Estou falando para você do estopim, da fagulha, do avivamento do século XVIII. Um homem, você pode pesquisar na internet, pecadores nas mãos de um Deus irado. O sermão mais impactante da história. Alguém simples, alguém destemido, alguém que assumiu uma tribuna, não para pregar o que o povo queria ouvir, mas assumiu uma tribuna para ser uma carta aberta da vontade de Deus. E as coisas aconteceram, e as coisas mudaram. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse trecho que nós lemos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, é importante nessa noite, eu e você, pensarmos um pouco. Mas eu quero que você curve sua cabeça agora. Eu falei do dia que você teve uma experiência com Jesus. Eu quero que você lembre agora, qual foi esse dia? Traz a memória, coisa rápida, traz a memória, curve sua cabeça. Lembra? Lembra quando você ouviu a voz dele? O que aconteceu com você? Caiu no chão como Daniel? Começou a glorificar como os anciãos? O que aconteceu com você? E por que esse dia não está sendo mais celebrado? Você celebra o dia do seu aniversário. Por que você parou de celebrar o dia que você nasceu de novo? O que aconteceu? Amém. Nesse trecho que nós lemos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que foi lido no início dessa mensagem, Paulo está em Corinto. E ele enviou essa carta para poder falar com aquela igreja. E dentre outras coisas que ele estava passando ali, agora, aquela igreja estava pedindo algo para Paulo. Pelo fato deles não aceitarem a mensagem de Paulo, uma mensagem confrontadora, uma mensagem disciplinadora, uma mensagem santificadora. Agora, nesse texto da segunda carta, no trecho que nós lemos, os líderes da igreja de Corinto disseram: você não é apóstolo, a tua experiência é inválida, você não caminhou com Jesus. Ademais, os outros líderes, é costume, quando eles chegam nas outras igrejas, eles trazem cartas de recomendação. Quem te recomendou, Paulo? Quem é que levantou o teu ministério? Paulo, na igreja de Corinto, foi uma das igrejas que ele mais sofreu. Ali ele foi chicoteado, ali ele foi humilhado, ali ele foi chamado de tagarela, ali ele foi chamado de sem autoridade, ali ele foi chamado de ter muita sabedoria e falar palavras que as pessoas não entendiam. É ele que escreve, dizendo que o coração da igreja de Corinto estava fechado para ele. Mas mesmo assim, Paulo, ele não desistiu.
E é por isso que ele vem no capítulo 2, do verso 14. E ele diz assim: graças a Deus, porém, que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para uns, cheiro de morte; para outros, cheiro de vida e cheiro de vitória. Então Paulo está dizendo, para aqueles que acreditam naquilo que nós pregamos, para aqueles que acreditam na mensagem que nós pregamos, para eles o meu anúncio é de vida, mas para aqueles que não aceitam, para aqueles que não querem ouvir, para aqueles que são resistentes, aquilo que eu falo para eles é sinal de morte. Ele ainda vai dizer, nesse trecho que nós lemos, no verso 17, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Paulo estava se posicionando, dizendo, eu não vou fazer o que os outros fazem, e nós não estamos fazendo o que os outros fazem. Amados irmãos, amadas irmãs, o capítulo 3, então, tem uma mudança de tom. É onde ele vai tocar nesse assunto. E é nesse trecho que surge essa mensagem. Paulo vai dizer, começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós mesmos? E ele então vai dizer, vocês querem carta? Eu vou dizer para vocês, ó Coríntios, onde estão as minhas cartas? Ele vai dizer, vocês são a nossa carta. A transformação que Deus promoveu na vida de vocês, esta é a prova incontestável do poder de Deus na minha vida, disse Paulo. Paulo diz, eu não preciso provar com papel, eu provo para vocês com a mudança na vida de vocês. Ele disse, eu me levanto e eu digo para vocês que vocês são a nossa carta, escrita no nosso coração e lida por todos os homens. Ele vai dizer no verso 3, estando já manifestos como carta de Cristo. Olha que coisa linda. Produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo aqui faz um paralelo, dizendo que lá no passado, por isso que eu li o texto de Jeremias, lá no passado, as leis foram impressas em tábuas de pedra, foram fixadas. Paulo está dizendo, outra vez, Deus escreveu, mas agora não foi em tábuas de pedra, agora foi no coração de vocês. E ele se coloca, e ele se posiciona, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Ele está dizendo que ele foi instrumento na vida daquelas pessoas. Queridos irmãos, queridas irmãs, que tipo de mensagem as pessoas estão recebendo através da nossa vida? Por que que não está acontecendo transformações? O Senhor enviou a mim e enviou a você.
Ele diz na oração sacerdotal dele em João capítulo 17, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E assim como o Pai me conferiu autoridade, eu também dou autoridade para vocês. O que estamos fazendo com aquilo que nós recebemos? Por que que a nossa boca se abre e não está causando mais impacto na vida das pessoas? Por que que o nosso comportamento não está mais arrastando as pessoas? Por que que estamos preocupados em criar cultos e criar atividades com coisas além de Cristo, que é suficiente? O motivo de eu e você, de nós estarmos aqui, não pode ser outro, a não ser Cristo. Nós não estamos aqui por causa do louvor. Nós não estamos aqui porque hoje nós estamos na escala. Nós estamos aqui porque tem uma chama aqui dentro. E é aqui na igreja que o Espírito Santo vem e mantém essa chama acesa. E é a partir da igreja que a gente vai para casa e a gente é, ou nós somos esta carta aberta. Amados irmãos e irmãs, a palavra diz assim que quando os discípulos, ouça isso, eu já estou terminando. Em Tessalonicenses, a primeira carta, diz que quando os discípulos iam chegando em Tessalônica, o povo de Tessalônica, sabe o que eles disseram? Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram por aqui. Aqueles que têm abalado a estrutura do mundo acabaram de chegar aqui. Você já pensou? Falarem de você, sobre você, o que falaram de Wesley? Ó, você pode mexer com qualquer pessoa. Mas você não mexe com um tal de Danilo, não. Porque ele tem intimidade com Deus. Ó, você pode mexer com qualquer pessoa. Mas tem um carequinha naquela cidade, com a voz um pouco alta. Você não mexe com ele, não. Porque ele tem intimidade com Deus. As pessoas estão vendo os cristãos chegarem. Estão sorrindo. Estão dizendo, é um dos nossos. Ló, quando recebeu a notícia de que tinha que sair de Sodoma, ele foi falar para a família dele e para os amigos dele. Eles falam assim, Ló, mas ontem você estava, não era? Estava na casa da Jacutinga com nós? Agora você está falando. Ah, que juízo de Deus o quê, Ló? Para, velho. Ló perdeu a autoridade. Sodoma tirou a autoridade de Ló. Quem tem ouvidos, ouça. Esse é o chamado de Deus para mim. Esse é o chamado de Deus para nós. Sermos cartas vivas, legíveis,
que as pessoas possam ler as verdades de Deus. Quem quiser conhecer sobre Deus e encontrou você, amém, porque você vai falar de Deus, porque você tem uma mensagem que Ele colocou no seu coração, amém? Deus abençoe a sua vida.